Na porção dessa semana a gente tem um versículo que é particularmente importante com relação à nossa saúde, a saúde humana. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Essa semana nós estamos quase encerrando a leitura da Torá, estamos na porção de Haazinu, é a porção que a gente geralmente lê no Ano Novo, no Rosh Hashanah. Muito bem, a porção de Haazinu tem um versículo que eu queria analisar com vocês, vamos começar vendo o versículo na tela e aí a gente discute sobre ele. O versículo está em Deuteronômio 32, 25 e diz o seguinte: por fora a espada dos assaltantes os devastará e por dentro o medo. Então, olha só que interessante, esse versículo diz que, do mesmo jeito que no mundo externo a espada dos assaltantes, dos inimigos, né, das pessoas que podem nos fazer mal, podem nos ferir, por dentro o que mais fere o ser humano é o medo. Um dos piores sentimentos que nós podemos ter dentro de nós é o medo. Na verdade, são dois sentimentos. O pior de todos, segundo a Kabbalah, é o ódio. Só que o ódio ele é um pouco diferente porque ele é um efeito social. Então, por exemplo, a Torá fala muitas vezes da importância de a gente amar o próximo, como a nós mesmos. Então, se a gente pensar nessa lógica, claro que o oposto ao amor ao próximo é o ódio ao próximo. E, por exemplo, a Kabbalah ensina que por causa do ódio ao outro, do ódio gratuito, o Templo de Israel foi destruído. Mas, como eu disse, o ódio tem uma conotação social, né? Ela depende de mim e do outro. É algo que eu sinto pelo outro. Quando se trata da pessoa individualmente, sem relação com o outro, o pior sentimento que ela pode ter dentro de si é o medo. E o que isso gera, ensina a Kabbalah? Bom, além das consequências básicas, né, do medo, a Kabbalah ensina que todas as nossas doenças que nós temos vêm pelo medo. Ou seja, tudo que nós, Deus nos livre, temos de doença hoje, eventualmente, em algum momento, foi um medo. E esse medo, digamos, foi se somatizando, né, foi saindo do mundo só da sensação e se tornou uma doença física. Na verdade, se a gente for explorar mais um pouquinho esse assunto, a Kabbalah ensina para nós que nós temos 3 tipos de medo, 3 grandes origens do medo no nosso corpo. Tá? Todos os medos que nós podemos sentir vêm desses 3. O primeiro medo que nós temos é um medo físico. O que é um medo físico? Um medo de que algo aconteça ao nosso corpo. Tá? Um medo de que a integridade física do nosso corpo seja perturbada. Então, por exemplo, se alguém tem medo de, de andar de avião, né? Qual é o medo dessa pessoa, na verdade? Que o avião talvez exploda, que aconteça um acidente, que o corpo dela, né, seja danificado. A pessoa que tem medo de altura, a pessoa que tem claustrofobia, todos esses medos são variações de um medo físico. Eu tenho medo que alguma coisa aconteça com o meu corpo. O segundo tipo de medo é o medo emocional. Como é que é esse tipo de medo? Por exemplo, a pessoa tem medo de ser rejeitada no amor, a pessoa tem medo de que falem mal com ela, de que sejam grossos com ela, a pessoa tem qualquer tipo de medo emocional, isso vai ser então dessa origem, dessa segunda raiz de medo. E o terceiro tipo de medo que a gente pode ter, diz a Kabbalah, é um medo intelectual. O medo intelectual é aquele que a gente tem, por exemplo, de não passar em alguma prova, de não ser aprovado em algum processo. Todos esses são medos intelectuais. Vamos supor uma pessoa que tá com medo de que não passe numa entrevista de emprego, né? Ou um jovem que está tirando a carteira de motorista e está com medo de não passar. Ele está com medo do quê? De que a capacidade intelectual que ele tem, que o que ele adquiriu para dirigir, por exemplo, não seja suficiente para tirar a carta de motorista, né? Ou que o que ele tem de currículo não seja suficiente para ele passar na entrevista de emprego, né? Um jovem que está fazendo vestibular é um medo intelectual. Muita gente tem medo de falar em público, né? O medo de falar em público depende, ele pode ser emocional, ele pode ser um medo de se expor, né? Um medo de ficar vulnerável, aí é um medo emocional, mas pode ser um medo intelectual. A pessoa tem medo de expor as suas ideias e de ser rebatido, ou de que alguém não concorde, né? De alguma coisa nesse sentido. Bom, então esses 3 tipos de medo, físico, emocional e mental, como eu disse, podem gerar doenças. Então é claro que para Kabbalah as doenças também podem ser físicas, emocionais e mentais.
Não todas as doenças que nós temos pela Kabbalah vêm necessariamente do físico. Às vezes é alguma coisa emocional que não está bem resolvida em mim, e às vezes é uma coisa mental que não está bem resolvida em mim. Tá? Aliás, aprofundando mais ainda no assunto, é interessante dizer, a Kabbalah diz que existe uma hierarquia entre essas três coisas. Tá? Os níveis mais baixos são mais externos, o físico. Né? Então, quando eu tenho uma doença física, geralmente é muito fácil ver. Você vê fisicamente que tem algo errado, esse é um nível mais baixo e mais externo. Quando eu tenho uma doença emocional, por exemplo, não é tão fácil ver. Né? Às vezes eu posso passar bastante tempo despercebido. E se é um medo intelectual, a mesma coisa. Né? E eventualmente a Kabbalah diz que os medos mais internos podem se tornar externos. O que significa isso? Um medo intelectual pode se tornar um medo emocional, e emocional pode se tornar físico. O oposto nunca é verdade, diz a Kabbalah. Tá? Uma doença física jamais vai se tornar uma doença emocional. Uma doença emocional não é uma doença intelectual, mas pode acontecer ao contrário. De eu, por exemplo, começar com uma doença emocional, alguma coisa emocional que não está funcionando, e isso depois passa a se manifestar no físico. Bom, e para a gente encerrar a discussão, vamos supor que eu identifico então que eu tenho medos, né? E começo a identificar que esses medos geram algum conflito no meu corpo, algum conflito na minha saúde, no meu equilíbrio. Qual é a melhor coisa que eu posso fazer? É contrabalançar esse medo com o seu aspecto positivo, o que a Kabbalah chama de temor. O lado positivo do medo é o temor. O temor é quando eu tenho medo de alguma coisa, mas de uma maneira respeitosa, de alguma maneira nobre, não negativa, não de uma maneira que me oprime. Por exemplo, quando eu tenho algum medo, o medo negativo que a gente estava falando, do tipo físico, eu tenho medo que o meu corpo se desintegre, por exemplo. Né? Mas o temor físico seria alguma coisa do tipo, eu não quero impurificar o meu corpo, eu não quero que o meu corpo entre em contato com coisas impuras. Perceba que agora já não é um medo, é um temor. Eu quero deixar a santidade do meu corpo sempre o máximo possível. Emocionalmente, a mesma coisa. Eu tenho medo emocional, é como eu falei, por exemplo, medo de ser rejeitado. Temor emocional seria uma coisa do tipo, eu tenho temor de que eu talvez não esteja expressando os meus melhores sentimentos, de que eu não esteja amando, né? De que eu não esteja, por exemplo, mostrando compaixão e solidariedade para o próximo. Isso é um temor. E intelectualmente a mesma coisa, né? Se eu tenho um medo de expor minhas ideias, um medo de falar, um medo de não passar numa entrevista, isso é medo. Mas um temor seria o seguinte, o temor é, eu talvez não esteja usando minha capacidade intelectual ao máximo, talvez eu não esteja aproveitando o meu cérebro da melhor maneira possível, aí eu estou preocupado com o lado positivo, não com o lado negativo. Tá? E uma outra dica, só para encerrar, se você, assistindo esse vídeo, identifica um medo que você tem, uma fobia que você tem, a Kabbalah diz que uma das melhores coisas que tem para você ir perdendo esse seu medo é enfrentar o seu medo, não fugir dele. Tá? Eu acho que talvez é uma coisa que vai até um pouco contra o que a teoria psicológica moderna diz, não sei, não sou psicólogo para falar, mas a Kabbalah diria que aos pouquinhos você ir enfrentando o seu medo. Então, como eu falei, vamos supor que você tenha medo de andar de avião. O ideal para a Kabbalah é que você vá se forçando ao pouquinho, né? Claro, respeitando os seus limites, não precisa ser de maneira traumática, mas que você vai se forçando. Começa a ir a andar de avião aos pouquinhos, talvez fazer uma viagem para um país vizinho, uma viagem para um estado vizinho que demora meia hora, 40 minutos. Aí com o tempo você aumenta para 1 hora e meia, 2, e com o tempo você vai perdendo esse seu medo. Isso para qualquer medo, tá? Medo de altura, medo de ficar preso em algum lugar, e enfrentando o seu medo é a melhor coisa para que o seu medo suma, fique mais fraco e você viva uma vida mais saudável, com menos doença inclusive. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.